Você diria que amar dói? Assim, pela sua experiência pessoal, faz sentido? Amar é dolorido? Talvez. Talvez você diga com bastante veemência que sim, óbvio, dói muito. Ou talvez você diga que não, se for amor de verdade, não dói, o que é uma resposta muito inteligente, toca aqui. Ou talvez você fique ali no meio do caminho, né? Não necessariamente, né? Não precisa doer, mas não é incomum que doa, né? Acontece, dizem, né? Dizem que acontece por aí. O que ainda é uma afirmação no mínimo estranha se tratando do amor. Do amor? Daquilo que é tido talvez como a maior fonte possível de felicidade que alguém pode experimentar. Como é que algo assim poderia doer, meu Deus? Me diz, não tem como? Ou se tem, pelo menos esse deve ser um dos temas mais populares na história da ficção, a dor do amor. O amor não correspondido, o coração partido, o amor incerto, o amor impossível. A lista é longa. As barreiras que se erguem aos devotos do Cupido parecem às vezes enormes, difíceis de atravessar. Nem sempre dá, às vezes não compensa, e o amor em si, às vezes parece um vaso delicado que a qualquer movimento brusco pode se quebrar. O que sobra nesse caso são os cacos reluzentes reunidos em meio à poeira e ao arrependimento. Em toda essa vasta biblioteca de corações partidos, poucas obras se elevam tão alto quanto os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. Uma história de dor, de desespero, de desamparo diante de um vaso quebrado ou de uma muralha intransponível. O enredo, veja, não poderia ser mais simples. Garoto conhece garota, garoto se apaixona, garota é comprometida, o amor é impossível, não vai rolar. 4 frases, é isso. Esse é o livro. É quase como se não acontecesse nada. E ainda assim você se hipnotiza, seu coração acelera e você devora cada página cada vez mais depressa numa ânsia efervescente de um sentimento que não tem nome, mas todo mundo conhece e ninguém resiste. É quase uma homenagem a todos aqueles que sofreram por amar demais. Ou melhor dizendo, por amar do jeito errado. Para mim, esse livro é, num sentido filosófico, uma advertência sobre a importância de cuidar melhor da nossa mente, da nossa vida e do nosso coração. O pobre Werther acaba nos ensinando, através dos seus sofrimentos, que são profundos, muito do que não é bom, do que não faz sentido e, sobretudo, do que não é amor. O Werther é um jovem, provavelmente um adolescente, que é em grande medida uma versão extremada do próprio Goethe na época que ele escreve esse livro, né? Isso tanto num sentido de personalidade, esse livro é baseado numa dolorosa desilusão amorosa que o Goethe teve nessa época, você vê que não tá fácil pra ninguém, quanto num sentido filosófico, né? O livro é tido como o grande marco do romantismo, esse movimento cultural que surge na Europa muito em resposta ao iluminismo, que estava eclodindo nos séculos 17 e 18 e propagando por meio da filosofia e da ciência moderna nascente, né, que estava nascendo, a tal idade da razão. É uma maneira racional e lógica de ver a vida, muito pautada, né, no espírito científico, que vai se consolidar com o tempo. Os românticos vêm meio na contramão, tentando recuperar a importância dos sentimentos, da imaginação, e de um contato com a vida, com a natureza, que essencialmente não tenta entendê-la filosoficamente ou controlá-la cientificamente, e sim se envolver romanticamente com ela. É, no fundo, o eterno embate entre a razão e o sentimento. Entre viver de uma forma racional, sensata, em busca do certo, da virtude, ou de uma forma emocional, né, mais tempestuosa, espontânea, se deixando guiar pelos seus sentimentos. E é esse o caso do Werther. O Werther é o paradigma máximo do jovem romântico que é impulsivo, sensível e todo emocionado, que todo mundo, pelo menos em certa medida, um dia já foi, né? E por isso é fácil sentir uma certa ternura por ele, né? Gostar dele e meio que passar pano, perdoar todos os seus caprichos e opiniões, que são muitos. Também ajo com meu coraçãozinho como uma criança doente, diz Werther. Toda vontade lhe é concedida. Como ele tem essa pureza, né, de se fiar no seu próprio coração o tempo todo, ele acaba sendo uma pessoa muito verdadeira, muito genuína. Ele transita pelo mundo de portões abertos, sem filtros pro que ele diz e pro que ele faz. O que é muito refrescante, é muito
cativante. Ao mesmo tempo, ele tem essa coisa dramática do adolescente que se sente incompreendido ou deslocado na sociedade atual, que não entende os seus ideais, as suas emoções, e ele acaba se refugiando dentro da sua própria mente à espera de alguém que vai finalmente entendê-lo. E como todo jovem emocionado, ele vai achar a primeira pessoa que parece se aproximar minimamente desse ideal e despejar em cima dela todas as suas ilusões. O livro começa com o Werther tendo basicamente fugido da sua cidade natal, da sua família, dos seus amigos, para passar um tempo no interior, em contato com a natureza, com o ar puro, com as flores, não para espairecer, ou relaxar, ou se inspirar artisticamente, e sim por um motivo que não fica claro muito porque ele não existe. Pelo menos não um motivo racional, né? Uma explicação lógica. Lembra, essa não é a forma que o Werther opera, ele é um romântico. Ele se move no mundo segundo os desígnios puros do seu coração, dos seus desejos, das suas paixões, que são para ele a única justificação plausível e possível para qualquer coisa que vale a pena fazer ou crer nessa vida. A solidão é um bálsamo para o meu coração nessa região paradisíaca. E esse momento da juventude aquece com toda a intensidade em meu coração muitas vezes estremecido. Cada árvore, cada sebe é um buquê de flores, e é quase como se quiséssemos virar um besouro para poder flutuar em meio ao mar de perfumes, podendo encontrar ali todo o nosso alimento. Lindo, perfeito, tudo vai bem, show de bola, até o dia fatídico que ele conhece essa jovem dama chamada Charlotte. Ela era filha do bailio, né, que era meio que um administrador real, um prefeitinho ali da região. E antes mesmo de ter qualquer contato com ela, o Werther já é advertido que ela é noiva, né? Ela é comprometida. Muito num sentido brincalhão, né, já que ela é muito simpática, bonita, todo mundo gosta dela, etc. Então, né, cuidado, hein? Não vai se apaixonar, hein? O que a gente sabe não vai adiantar nada. Pois, evidentemente, o Werther não é do tipo que freia os próprios sentimentos, por qualquer motivo que seja. Ele tem uma filosofia pessoal não fazer isso. O que... Vamos ver onde isso vai dar, né? Um anjo, ora, é o que todos dizem de suas amadas, não? Mesmo assim, eu não sou capaz de dizer-lhe como ela é perfeita ou por que ela é perfeita. Basta dizer que ela tomou conta de todo o meu pensamento. Acontece, né? Às vezes você desenvolve uma coisa ali que não podia acontecer, mas desde que você não incentive, né? Desde que você não fique cultivando aquele negócio, tá tudo certo, né? Não tem problema. O Werther então se apaixona perdidamente e começa a frequentar a casa da Charlotte mais do que cachorro do vizinho, mesmo ela sendo noiva, basicamente já casada, não há nenhuma possibilidade, tá? Esquece. E sendo franco, nunca há na história nenhum menor indício do contrário, tá? O próprio Werther não vai diariamente na casa dela porque ele alimenta em segredo uma esperança de melar o casamento, de roubar ela pra ele. Nada disso, ok? São outros tempos em que o compromisso do noivado significava algo muito maior do que significa hoje. E o próprio Werther, como a gente sabe, é alguém um tanto ingênuo, né? E correto demais para sequer cogitar algo assim. E lembra, ele não age segundo essas maquinações, essas segundas intenções, não. Ele só segue o que o seu coração quer. E o que o seu coração quer, desde aquela primeira noite, de forma irresistível, é apenas estar com ela, a todo custo, independente de qualquer coisa. Vou vê-la, exclamo pela manhã quando me animo e miro o belo sol com toda a alegria. Vou vê-la. E ainda não quero mais nada o dia todo. Tudo se consome diante dessa perspectiva. E aqui a gente tem o primeiro indício de que o Werther talvez seja um pouco... talvez ele tenha um problema. Porque qualquer pessoa minimamente razoável nessa situação vai pensar: ok, eu me apaixonei, né? Não deu, eu tentei evitar, mas não deu. Mas isso não tem futuro, ok? Não tem a menor possibilidade. Então eu não vou cultivar isso aqui, né? Eu vou me afastar, porque senão eu vou acabar me machucando muito mais do que eu deveria. Mas o Werther, obviamente, não tá nem aí. Ele cultiva
E assim, cultiva com vontade. É muito mais do que você pode imaginar, né? A Charlotte se torna, na visão do Werther, uma coisa teofânica, né? Uma revelação divina. Ela é basicamente uma Helena de Troia, né? Uma criatura semidivinal. Ela representa a culminação da sua própria existência, o tesouro mais valioso e incompreensível de todo o universo. O que contrasta sobremaneira com os eventos em si que acontecem e são narrados pra gente, nos quais ela aparece, sem dúvidas, como uma moça muito simpática, muito agradável, uma doçura de pessoa, mas meio que só. Não me entenda mal. Ela parece uma pessoa maravilhosa, um amorzinho assim, sabe? Mas você se pergunta durante a leitura que será que é pra tanto? Com base no que tá acontecendo, será que é pra tanto? Ela me é sagrada. Todo o desejo silencia diante de sua presença. Nunca sei o que sinto quando estou com ela. É como se dentro de mim a alma se retorcesse em todos os nervos. Há uma melodia que ela toca ao piano com a força de um anjo, tão simples e tão espiritual. É a sua canção predileta. E me reestabeleço de toda a dor, todo o martírio e todas as cismas ao ouvi-la tocar apenas a primeira nota. Não, assim, você sabe que ela só tá tocando uma música, né? Tipo, é só uma música no piano, ela só tá... Você sabe que... Caramba. Em certo sentido, você vai me dizer que isso é a paixão falando. Que esse endeusamento cego é um efeito colateral de uma paixão avassaladora que não deixa espaço pra coisas como bom senso ou lógica. Quem sabe, sabe. Eu tenho tanto, e o sentimento por ela consome tudo. Eu tenho tanto, e sem ela tudo isso se torna nada. E eu concordo com você, não com o Werther, com você. Isso é, de fato, uma paixão. O problema é que o Werther acaba sendo um exemplar quase grotesco dessa loucura que a paixão nos submete, justamente por causa da forma que ele é. Ele é um romântico. Ele é um jovem tão sensível, tão absorvido pelos próprios sentimentos, que ele se torna cingido do mundo exterior. Ele substitui esse mundo por uma projeção da própria mente. Então, é um ciclo, né? O mundo desperta nele sentimentos, esses sentimentos são absorvidos com um status absoluto, como verdade, como tudo que existe, tudo que importa. Então eles se mesclam ao próprio mundo. Quando ele tá feliz, o mundo é lindo, exuberante, vivo, e ele faz descrições poéticas lindíssimas. E quando ele tá triste, o mundo é horrível, escuro, morto. Perceba, não é só que o mundo parece horrível quando ele tá triste, que é algo que todo mundo sente em certos momentos, mas sabe racionalmente que isso não é bem verdade. Pro Werther não, a coisa é ontológica. Ele tá de tal modo enclausurado dentro da própria mente que os seus sentimentos se tornam a própria realidade. As coisas são os seus sentimentos a respeito delas, eles são absolutos. É assim que a Charlotte, uma garota simpática e agradável, é elevada retroativamente a algo sagrado. Esse ultrafoco nos próprios sentimentos é uma característica do romantismo como movimento cultural, como a gente sabe, e na psicologia é um dos mais fortes indicadores para a depressão. E para entender por que esse é o caso e como isso afeta o Werther, convém a gente traçar uma importante diferença entre sentimentos e emoções. E perceber por que essa reverência aos próprios sentimentos é tão destrutiva. Na psicologia a gente sabe, e já há algumas décadas, que toda resposta emocional é composta por dois fatores. É uma reação fisiológica, que a gente chama de emoção, e uma interpretação cognitiva que produz o que a gente chama de sentimento. Então, o seu coração bater mais rápido, o seu pé ficar mais gelado, a sua mão começar a suar, você sentir pontadas ou borboletas no estômago, tudo isso é emoção, né? É fisiológico, é uma coisa que o seu corpo está fazendo e que você não controla. A partir do momento que a sua mente interpreta essa coisa junto com uma interpretação da situação, a gente tem um sentimento. Esses dois fatores interagem continuamente, então a forma como a sua mente interpreta uma situação vai influenciar na reação fisiológica e vice-versa o tempo todo. A sua mente faz essa interpretação de acordo com o contexto, né, com hábitos mentais muitas vezes inconscientes, com histórias que ela conta para si mesma e assim por diante. E o grande problema
é que muitas vezes essas interpretações podem estar erradas e te induzir a sentimentos que simplesmente não fazem sentido. De fato, o que a nossa mente mais gosta de fazer é pregar peças na gente, né? Então, interpretar as coisas de um jeito mentiroso e te fazer pensar que as coisas são algo que não são, que você é algo que não é, que você quer algo que não quer e assim por diante. A boa notícia é que, embora a gente nunca possa controlar o fator emocional, e isso é importante de se entender, né? Você não precisa tentar controlar as suas emoções, nem ter medo, né, de energias fisiológicas no seu corpo. E o que a gente pode de fato interferir é no fator cognitivo, é na interpretação da nossa mente. E a essência de todo tipo de terapia é te fornecer ferramentas para reinterpretar as coisas que acontecem, as coisas que você sente, de uma maneira mais saudável e principalmente mais verdadeira. De modo que você possa acessar a realidade pelo que ela é, ou pelo menos por uma aproximação muito mais fiel, e não pelo que a sua mente está projetando sobre ela o tempo todo. Que é justamente o contrário do que o Werther faz, né? Para ele, os seus sentimentos são tão absolutos e tão infalíveis que eles se mesclam à realidade. Então, é como se ele estivesse preso naquela primeira fase de interpretação da realidade que é feita de maneira inconsciente e produz os sentimentos dele. Ele está completamente preso dentro da própria cabeça, o que está relacionado a outro forte indicativo para a depressão, que é o egocentrismo. Pode ser engraçado, né? A gente associa o egocentrismo muitas vezes com arrogância, mas em essência o egocentrismo é apenas uma incapacidade de ver as coisas a partir de uma perspectiva maior que não seja só a sua. Então você está o tempo todo assimilando tudo como relacionado a você. Então isso aconteceu porque eu sou isso vai acontecer porque eu fiz isso tá acontecendo porque eu sou assim, então eu. Você tá preso aqui nessa única perspectiva do eu, do ego. A forma dessa história diz muito sobre isso, né? Esse é um romance epistolar, o que quer dizer que o Goethe escreveu ele na forma de cartas, né? Epístolas trocadas entre os personagens, mas não exatamente. Porque aqui as únicas cartas que a gente vê são as do próprio Werther pro seu amigo Wilhelm. As respostas a gente nunca tem acesso, a gente tem que ficar deduzindo o conteúdo delas, e é muito difícil porque é quase como se elas não existissem, porque o Werther só fala dele mesmo, ele é completamente egocêntrico, ele é tudo o que ele consegue pensar. Às vezes em que ele faz alguma menção ao pobre Wilhelm, né, que dizem que é o melhor amigo, né, dizem, é justamente para rejeitar toda e qualquer sugestão oferecida pelo outro, o que reflete muito do que a gente gostaria de dizer para ele, na verdade, né, é a voz da razão, da sensatez, é o pedido de que, poxa, Werther, seja razoável, né, esquece essa menina, pô, entra numa academia, abre uma aqui perto, faz um esporte, né, arranja uma ocupação, vai passar um tempo com a família, sei lá, cara, mas do jeito que tá não dá pra continuar. Mas o Werther, claro, não escuta a razão e não escuta ninguém, lembra? Isso é a filosofia dele, ele é um romântico, ele é o romântico. A única coisa que media a relação dele com a realidade são os sentimentos, eles são tudo o que importa. Ele despreza coisas como sensatez, prudência, autocontrole, todos esses ditames da razão que a gente vai adquirindo na vida, né? À medida que a gente amadurece. Para ele, essas coisas matam uma experiência autêntica e profunda da vida, o que acaba tornando o Werther quase como uma eterna criança. Alguém que não amadureceu, e mais do que isso, alguém que não quer amadurecer, porque ele não vê nenhum mérito nisso. Tem muitos componentes dentro do processo que a gente chama amadurecer, né? Todos eles têm em comum o fato de que eles só podem ser provocados mediante o progressivo acúmulo de experiências diferentes ao longo da vida. Um desses componentes é justamente o alargamento de perspectivas, né? Com o tempo você vai conhecendo diferentes formas de pensar e de viver que antes você não conhecia. E o mundo em que você vive subitamente vai se tornando maior e mais complexo do que você imaginava quando era menor. Hoje em dia isso acontece de forma mais rápida e mais violenta por causa da internet, mas também por isso pode acontecer de forma muito mais rasa. Um outro componente é uma certa resiliência, né? Que se forma à medida que você acumula experiências desagradáveis e percebe que, apesar de tudo, você sobrevive a elas, né? Apesar de tudo, tá tudo bem. Você entende que a realidade, na verdade, nunca tá em perfeita consonância com os seus desejos e que não tem problema, né? Dá pra seguir em frente. Um passo além é perceber que não é sempre a realidade que tá errada, pode ser a sua mente. Você tá sempre querendo que a realidade mude sem perceber que esse querer
pode não ser baseada em nenhum motivo razoável, pode ser uma ilusão, pode ser a sua mente te pregando uma peça. E esses são exemplos de coisas que são completamente alienígenas para a mente do Werther. Como ele se deixa guiar completamente pelos próprios sentimentos, ele é incapaz de questionar esses sentimentos, porque se ele fizer isso, ele fica sem chão, ele não tem mais nada. Então, se a realidade estiver em dissonância com algo que ele deseja, ele é, primeiro, incapaz de reinterpretar esse evento usando alguma outra perspectiva que permita que ele não se sinta tão mal, e segundo, ele é incapaz de abrir mão desse sentimento, de abdicar desse desejo, porque fazer isso significaria admitir que esse desejo pode estar errado, o que é inadmissível. Então, só resta a ele ficar se remoendo na poça da sua própria miséria, perpetuamente renovando o seu próprio sofrimento. Tamanha a forma como ele idolatra os seus sentimentos, né? Ele é literalmente um refém deles. De modo que ou a vida se dobra voluntariamente ao que ele quer, sempre, ou ela é uma tortura que simplesmente não vale a pena. Não existe outra opção, não existe saída, não existe outro modo de interagir com a realidade. Mas a gente sabe que essa é uma exigência impossível. A vida não se dobra diante de nós, não é assim que a banda toca. E por isso o típico herói romântico, devoto das suas próprias paixões e desejos, está sempre destinado a viver uma tortura, a converter a vida numa eterna tragédia grega. Ele não consegue ver as coisas de outro jeito. E por isso ele é sempre melancólico, e sempre dramático, e sempre desiludido. A vida é sempre cruel. É o tal emo, né? Mas convém notar que existe um certo masoquismo aqui, né? Meio disfarçado, mas no sentido em que ele romantiza o próprio sofrimento. É quase como se ele fosse entorpecido pela intensidade desses sentimentos, que se tornam uma espécie de droga. Em vão estendo meus braços em direção a ela, quando desperto de manhã de sonhos pesados. Em vão procuro-a à noite em minha cama, quando um sonho feliz e inocente me iludiu, como se estivesse ao seu lado no prado, segurando-lhe a mão e cobrindo-a de 1000 beijos. Ah, quando ainda entorpecido pelo sono tateio procurando-a e me alegrando com isso, e rompe um rio de lágrimas em meu coração apertado, e choro, inconsolável, ante um futuro sombrio. A própria Charlotte comenta em certo momento que às vezes ela tem a impressão de que é justamente o fato de que ele não pode tê-la que torna o Werther tão obcecado por ela. O que é uma observação muito pertinente, pois, num sentido lógico, quando você vê a vida sempre através dos seus sentimentos e coloca eles nesse altar que orienta toda a sua existência, faz sentido que você vai passar a vida sempre impulsivamente à procura de sentimentos maiores, mais intensos, mais fortes. Quase como uma dependência química mesmo, que pede cada vez mais de você. De certo modo é isso que, em última instância, aniquila o Werther, e não a falta da Charlotte. Esse sentimento destrutivo dentro do Werther não é sobre a Charlotte, Tem muito pouca ligação com ela. O que, na verdade, nos faz questionar se, num universo paralelo, em que a Charlotte não fosse comprometida e eles se apaixonassem, casassem, tivessem filhos, a coisa toda. Se, quando tudo isso passasse, quando as chamas vigorosas da paixão fossem se aquietando e fossem naturalmente dar lugar a uma vida serena e tranquila, envelhecendo ao lado da pessoa que você ama, um amor maduro, calmo, genuíno, que é o oposto dessa histeria apaixonada. Imaginar isso nos faz questionar se o Werther conseguiria permanecer satisfeito nesse cenário. Ou se ele fugiria de novo. Sairia em busca de uma nova tragédia que suprisse essa demanda por intoxicação emocional. O próprio livro, na verdade, nos dá uma dica em relação a isso, Logo numa das primeiras cartas, antes da Charlotte, antes da coisa toda, o Werther comenta com uma certa indiferença sobre essa moça que ele deixou na sua cidade natal e que era apaixonada por ele. E que chorou copiosamente quando ele fugiu, quando ele foi embora.
Se eu não me engano, eu acho que ela até tirou a própria vida. E o Varda comenta sobre isso com uma certa... quase uma... sabe, ela era tão linda, ela tinha uma alma tão pura e maravilhosa. Eu não consigo decifrar por que o meu coração não se inclinava para ela. Porque eu não me interessava. Talvez porque fosse simples demais. A coisa toda fosse simples demais, possível demais, real demais. Não era uma tragédia grega, não era dramático o suficiente, não havia adrenalina, efusão, não era romântico o suficiente. É possível, e para mim muito coerente, enxergar desse jeito os sofrimentos do jovem Werther, que derivam muito menos do simples azar no amor do que de uma relação bastante distorcida com a própria vida. Infelizmente naquela época não tinha terapia, nem muita coisa parecida. Mas fazer essa leitura também nos permite enxergar o outro lado, né? Enxergar a possibilidade de não sofrer mais do que o necessário e aprender a viver, aprender a amar, que no fundo é aprender a mesma coisa, de um jeito menos infantil, menos desesperado, menos sedento por uma ilusão autoprojetada, menos egocêntrico. E talvez mais bonito, mais verdadeiro. Eu me pergunto o que aconteceria se nós fôssemos capazes de nos encontrar e nos conhecer sem constantemente projetar entre si o que eu deveria ser para você ou o que você deveria ser para mim. Se a gente fosse capaz de apenas compartilhar cada instante sagrado que nós temos juntos, interpolar entre nós o infinito dos nossos dois universos, sem medo, nem o intuito de que esse instante tão enorme fosse de um jeito ou de outro. Se eu pudesse apenas te ver claramente, sem impor sobre você as minhas interpretações ou presunções ou desejos ou medos, apenas te ver, te olhar. E se você me visse e me olhasse e permitisse que cada gesto, cada palavra, cada sorriso fosse apenas um gesto, uma palavra e um sorriso. E os momentos bons fossem bons e os ruins fossem ruins e nada mais. Se eu pudesse permitir que você ficasse o quanto quisesse e que você fosse embora quando quisesse. E dentro de todo esse imenso intervalo, eu estivesse com você, sempre com você, aqui. E não te trocasse por um segundo sequer, por nenhuma sombra, nenhuma imitação, nenhuma bijuteria fundida nos meus próprios sentimentos. Se você fosse sempre você, e eu fosse sempre eu, e a gente fosse sempre a gente, isso seria o amor. O amor de verdade não é um sentimento. Ele é, em certo sentido, antagônico a eles. O objetivo do amor é ultrapassar os sentimentos. É te tornar maior do que eles. E com isso, te libertar. Ele não é uma interpretação que a nossa mente faz da realidade. Ele é, sobretudo, uma decisão interna, eterna, que se coloca como um escudo entre a realidade como ela é
e as armadilhas da nossa mente. A decisão absoluta de te permitir, de te aceitar, de te abraçar e nesse abraço me perder, me consumir, me superar. Ele é a capacidade de enxergar a realidade que vai além de toda e qualquer projeção, todo e qualquer desejo. Amar é existir plenamente, junto com o mundo, junto com você e junto comigo mesmo. É o único caminho para a verdadeira felicidade que o pobre jovem Werther, em todo o seu desespero, em todo o seu desamparo, jamais pôde encontrar.